E aí, pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai entender os principais riscos envolvidos na aplicação em um fundo de investimento. A gente vai entender o que é risco de mercado, que é o risco envolvido na oscilação natural do preço, da cotação dos ativos investidos pelo fundo. O que é risco de crédito, o que é risco de default, é o risco de calote, é o risco da gente não receber nosso dinheiro de volta quando a gente empresta dinheiro para alguém. Lembrando que um fundo não tem cobertura do FGC. O que é risco de liquidez? A incapacidade da gente conseguir transformar rápido as nossas cotas em dinheiro. Lembrando que um fundo pode ser fechado, a gente não pode conseguir sair do fundo a qualquer momento. E também os ativos investidos no fundo podem ter baixa liquidez. O que é risco sistêmico? Lembrando que a gente faz parte de uma conjuntura econômica, é justamente o risco associado ao mercado, à variação da infraestrutura, da estrutura econômica como um todo. E o risco de concentração. Um fundo pode investir em um tipo específico de ativo, isso pode trazer algum tipo de risco, tá certo? Vamos entender isso mais a fundo? Uma ótima aula, até mais! Em relação a riscos, sugiro fortemente que quem tem interesse no assunto, assista nosso vídeo no canal Finanças 101 sobre riscos das instituições financeiras. Lá tem um panorama completo e bem detalhado dos riscos enfrentados pelas instituições financeiras. Mas quando a gente fala dos principais riscos que o investidor, que um cotista, enfrenta quando opta por investir em um fundo de investimento, a gente tem o risco de mercado, o risco de crédito e de contraparte, o risco de liquidez, o risco sistêmico e o risco de concentração. Risco de mercado decorre das oscilações naturais e não naturais de preço, de cotação nos ativos que o fundo investe. Então, basicamente, risco de mercado tem a ver com flutuação nos preços de mercado, dos títulos e valores mobiliários que compõem o fundo. Então, por exemplo, se a gente está falando de um fundo que investe em ações, o valor, a cotação das ações oscila, tem volatilidade, tem variação. Se a gente está falando de um fundo de renda fixa, o preço de um título de renda fixa varia, oscila de acordo com as variações da taxa de juros. Se a gente está falando de um fundo cambial, o valor dos ativos investidos no fundo varia de acordo com o câmbio. Por conta desses títulos e valores imobiliários, por conta desses ativos apresentarem volatilidade natural nos seus preços, há risco de mercado. Risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de default. É o risco de você não receber de volta o valor que você investiu. É o risco presente nos emissores de ativos, principalmente no de renda fixa. Lembra que quando a gente investe em renda fixa, a gente está, de certa forma, emprestando dinheiro para alguém. Esse alguém pode quebrar, pode não te pagar de volta. Tem risco de crédito, risco de default e risco de contraparte. Diz muito a respeito dos participantes do fundo, gestor, administrador, custodiante, distribuidor, não honrarem com seus compromissos, não cumprirem suas obrigações, não respeitarem suas obrigações de pagamento, seja de principal ou de juros, certo? Então, risco de crédito de contraparte, novamente, consiste no risco das partes, dos emissores, não cumprirem com as suas obrigações, não te pagarem de volta o que você aportou, o que você deveria receber na liquidação das operações contratuadas. E é importante, hein? E é importante entender, novamente, que um fundo de investimento não é coberto pelo FGC. Então, se acontecer algum problema, se acontecer algum pau, algum ziriguidum aqui, você não vai receber seu dinheiro de volta, não. Não há cobertura do FGC. Você está exposto ao risco de crédito, ao risco da contraparte. Já o risco de liquidez diz respeito à dificuldade que o investidor pode ter de liquidar, de encerrar sua participação, de encerrar sua posição. Então, isso acontece muito, por exemplo, quando a gente fala de fundos fechados. Quando a gente investe num fundo fechado, para sair, para vender, para liquidar a nossa participação, a gente vai ter que arrumar outro investidor para vender nossas cotas. E pode ser o caso de existir baixa, pouca ou nenhuma demanda por esse ativo, de modo que você ou que algum investidor possa ter dificuldade para liquidar, para encerrar sua posição. Então, esse é um risco importante que tem que ser observado quando a gente faz investimento em fundo, principalmente se o fundo é fechado, se há liquidez pelos ativos. E outra coisa que pode ocorrer, pode ser o caso de uma redução na liquidez, uma redução na demanda pelos ativos que compõem
a carteira do fundo. Isso também compõe um fator de risco de liquidez, certo? Já o risco sistêmico, como o próprio nome já diz, tem a ver com o sistema, com a conjuntura política e econômica nacional e internacional. A gente tem que lembrar que a gente não está sozinho no mundo, não está sozinho no planeta Terra, então os retornos, a rentabilidade do nosso investimento deve ter alguma relação com o mercado como um todo, com o sistema como um todo. Então, o risco sistêmico ele é determinado pela relação, pela sensibilidade no nosso fundo, no nosso investimento, com o comportamento do mercado, com a conjuntura tanto nacional como internacional. Risco sistêmico ou risco sistemático. E também pode ser o caso de haver risco de concentração. Dependendo do fundo que a gente investe, esse risco pode estar presente. Aquela famosa frase, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta. Um fundo ele pode investir em ativos que têm o mesmo perfil de risco, o mesmo comportamento, ter alta concentração de aplicação do patrimônio do fundo em um perfil de risco específico. E aí pode acontecer algum evento adverso que mine grande parte dos retornos desse fundo, tá certo? Esses são os principais tipos de risco que o investidor, que um cotista tem quando ele opta por fazer investimento em fundo de investimento. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado mais claro quais são os principais tipos de risco envolvidos em uma aplicação em um fundo de investimento. O que é risco de mercado? O que é risco de crédito? Risco de liquidez? O risco sistêmico de mercado? E risco de concentração. Se você gostou, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima!